Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus renove as nossas forças e esteja conosco todos os dias de nossa vida. A leitura de hoje é do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser discípulo e guardar a palavra de Jesus não é apenas guardar suas palavras na memória, mas seguir fielmente o jeito de viver que ele nos ensina. É decisão que temos de renovar a cada momento, estando sempre atentos a cada situação para tomar a atitude correta sem nos deixar surpreender. Isso nos fará livres dos enganos, das paixões e principalmente da tentação do mais fácil. Oremos. Senhor Jesus, aceito vossa proposta de vida, mas como sabeis, sou muito volúvel e preciso de vossa ajuda para cada passo. Amparai-me sempre com o favor de vossa graça. Não permitais que me deixe envolver por ideias que circulam em meu ambiente. Dai-me a sabedoria para procurar sempre a vontade do Pai. Perdoai-me se muitas vezes esqueci ou desprezei vossas propostas. Amém. Hoje é quarta-feira, é um dia especial como todos os dias. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Esther e vou ler como complementação a parte do capítulo 2, do versículo do 1 ao 4. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vaste, no que ela tinha feito e na decisão que tinha tomado a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens e belas, que o rei envie comissários a todas as províncias de seu reino para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las à fortaleza de Suzã, no harém sob a vigilância de Egeu. Eunuco do rei, encarregado das mulheres que providenciará as necessidades de seu tocador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha no lugar de Vaste. Esse parecer agradou ao rei, que seguiu esse conselho. Quem já leu esse livro, se não leu, leia, né? Esther, na realidade, se chamava Radassa, que era o nome dela, né, judeu, e ela teve que adotar esse pseudônimo para ser, a partir do momento que foi levada, né, à fortaleza de Suzã, porque o rei despede a sua rainha porque ela o desobedeceu. E não poderia haver de forma nenhuma uma desobediência da esposa, né, dentro daquele contexto, no momento em que viviam, né? O rei de Suzã, ele, na realidade, eles tinham, vamos dizer assim, regras, né? E as esposas sabiam que elas teriam que seguir, e por aí ele reúne, né, várias pessoas, e Vashti era considerada a mulher mais linda do reino, né? E assim os componentes, vamos dizer assim, daquele conselho solicitaram, né, ao rei que ele trouxesse Vashti à presença deles, né? No caso, o rei Assuero trouxesse a sua esposa à presença deles para que eles apreciassem, né, a beleza de Vashti, do qual ela não obedeceu, e, de acordo com as leis daquela época, ela foi expulsa, perdendo o seu direito a ser esposa. E óbvio, né, que ao você ler o livro de Esther vai verificar claramente a mão de Deus nesse momento, porque existia, né, um amalequita muito mau, e que mais tarde iria estabelecer no dia 13 de Agar uma guerra contra os judeus, onde eles nada poderiam fazer. Na realidade não era uma guerra, era uma morte sem ter nenhum tipo de
revidar, nem tentar se defender. E ele descobre que é traído, né? Esther pede para que todo o povo, né, judeu, eles se reúnam durante 3 dias a ela num jejum, né, muito bem organizado, e todos assim fazem para que ela possa ser inspirada pelo Espírito Santo na atitude que ela vai tomar para falar com o rei Assuero, porque ele há meses não a chamava devido à morte de um grande amigo. E até mesmo a esposa só poderia ir à presença de seu rei se fosse chamada, porque se não fosse chamada ele poderia mandar executar a morte dela. E como nós sabemos que Deus é providente com tudo, né? Já havia providenciado quando Esther assim foi, que Assuero tivesse o seu coração tocado naquele momento em que a visse, porque ele realmente a amava. E assim foi, né? Ela consegue realmente, com tudo isso, não no primeiro dia, mas no segundo dia, né, desmascarar o traidor, aquele que realmente se utilizou do anel do rei Assuero para matar o povo judeu, não podendo ir contra a própria ordem, né? Mordecai, o primo dela, né, por quem ela foi criado, é autorizado a constituir uma nova lei, e no dia 13 de Agar, apesar de muitas mortes de judeus e amalequitas, nós pudemos revidar. E aí, entre aspas, vamos dizer que foi uma luta justa, né? Não precisamos ficar parados e sermos atravessados por uma lança como se fôssemos um corpo morto, né? Então, o próprio rei Assuero proveu da forma que ele pôde, né, tudo isso em nome, né, desse amor a Esther, da fé de Esther, né, que ele aprendeu a ter, vendo todos os dias o exemplo dela. Que Deus também nos conceda, né, a cada nosso jejum, a cada nossa oração, a inspiração do Espírito Santo do que nós precisamos fazer. E que o Espírito Santo de Deus também aconselhe bem cada dia o nosso Papa Francisco, com ações, com atitudes, né, que ele possa nos comunicar para que nós possamos fazer, que sejam sempre do agrado de Deus, para também, como no dia 13 de Agar, né, como houve naquela época de Esther, nós não fiquemos como árvores paradas esperando passar alguém e nos cortando os ramos, mas sim que nos muna, né, realmente de ferramentas, de instrumentos, né, que a nossa fé nos aponte caminhos para os médicos e para o nosso Papa, para que possamos nos defender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.